Efésios 6, 5 ao verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, a tua palavra, Pai, que é maravilhosa, Pai, que faz com que nós possamos conhecer a tua vontade, Senhor, e possamos ser transformados por ela, Deus. O Senhor nos capacite nesse momento, Deus, a podermos sermos alvos do teu Santo Espírito, Senhor. Possa haver transformação em nossas vidas, Pai. Nossos corações, meu Deus, possam ser, meu Deus, dilacerados, Pai, quanto à carne, mas que o Espírito seja vivificado, Senhor. Que em nós possa ser encontrado, meu Deus, corações que estão dispostos a servir, meu Deus, em todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Pai, abençoa o teu povo no teu santo dia, através da tua santa palavra. Poder do teu Santo Espírito, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. É conhecida uma história a respeito de Lutero, que ele foi procurado por um sapateiro, e o sapateiro queria saber o que é que ele faz agora para poder servir a Deus. Ele se converteu e ele quer saber como é que ele pode servir então ao Senhor. E a resposta de Lutero é impressionante, principalmente para aquela época. Ele disse: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Veja, isso é impressionante até na nossa época, onde a gente muitas vezes desassocia o nosso trabalho da nossa fé. Mas para a época de Lutero, irmãos, isso era escandaloso, porque as pessoas tinham a mentalidade de que só quem servia a Deus eram as pessoas que estavam indo para o monastério, eram os sacerdotes. E Lutero disse que aquele homem não precisava mudar nenhum passo na sua geografia. Ele poderia continuar vivendo no mesmo local onde ele estava vivendo, poderia continuar trabalhando com o mesmo trabalho que ele estava já trabalhando, mas o seu coração e a sua disposição era o que precisava ser transformado. A gente tem meditado, irmãos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Efésios, e eu repito, irmãos, e como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, eu repito, não é para que seja cansativo, é para que nosso coração, nossa mente possa ser saturado com essa verdade, de que o Evangelho, irmãos, é o que deve governar toda a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro desde o início da carta. Até na saudação que ele dá aos irmãos, ele diz a graça e a paz, sendo a graça o fundamento do Evangelho e a paz a consequência do Evangelho. Então ele vem falar do plano de Deus, de como Deus ele agiu de modo pensado, preparado, de modo sábio. Ele agiu para nos salvar em todas as coisas. As três pessoas da divindade unidas no único propósito de salvar a humanidade. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu para pagar pelos nossos pecados e o Espírito Santo habita em nós para diariamente trazer à nossa mente, aos nossos corações, aquilo que foi feito por Cristo, após Ele mesmo já ter operado a conversão em nossas almas. Veja, então o apóstolo Paulo fala que isso é poderoso, irmão, isso é grandioso. Muitas vezes eu e vocês, a gente quer ouvir uma palavra diferente, né? As pessoas vão na igreja e elas querem ouvir algo novo. Mas é sempre o bom e velho evangelho que vai transformar a nossa alma, o nosso coração.
O que eu e você, a gente sempre precisa mais e mais é de uma dose maior, mais profunda do mesmo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que não existe poder maior do que esse. Veja, o evangelho, ele diz, foi o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos e assentá-lo nos lugares celestiais. Então não tem como Deus fazer algo além disso por nós. Simplesmente nós precisamos entender isso melhor, e isso precisa ser mais aplicado e mais visível em nossas vidas. Nós precisamos experimentar mais do evangelho. Porque no segundo capítulo ele vem repetir de novo o evangelho, agora com palavras diferentes. Ele vem falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas que nos foi dado vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E ele fala do poder do evangelho transformador, que faz com que inimigos, pessoas indiferentes umas às outras, pessoas que se eram estranhas completamente umas às outras, judeus e gentios, eles possam agora viver como um só corpo. E isso é tão profundo que vale a pena morrer por isso. O apóstolo Paulo diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor. Porque eu estou sofrendo aqui por dizer que o evangelho é tão poderoso que pode transformar a vida de vocês completamente, fazendo vocês estarem unidos a pessoas que talvez fossem seus inimigos antes, mas agora vocês podem amar os seus inimigos porque nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos amados por Ele. E então o apóstolo ele vem orar mais uma vez para que a gente possa entender o evangelho, para que a gente possa entender a profundidade, a largura, a altura e o comprimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para a glória de Deus Pai. Só que, irmãos, isso não são apenas informações, isso é a nossa vida. Ele diz, por causa disso, ou seja, ele diz, portanto, no capítulo 4, portanto, vocês devem viver de modo digno do evangelho. E aí a gente poderia se perguntar, irmãos, como é que a gente vive do modo digno do evangelho? Você já parou para pensar tudo o que Deus fez por você? Como é que você pode viver de um modo que seja digno diante da grandeza do sacrifício de Cristo na cruz? Diante da operação que o Espírito Santo opera em nossos corações constantemente. Como é que a gente pode viver diante dessa grandeza do evangelho? E ele diz, com mansidão, humildade e longanimidade. E ele vai nos dar várias formas de nós aplicarmos isso, mas o fundamento principal, ele começa dizendo que é a palavra de Deus. Ele diz, a palavra de Deus é o que vai trazer unidade para a igreja. É o que vai fazer que nós, que antes podíamos ser até inimigos, agora possamos caminhar junto. A gente vai caminhar junto, mas quem é que vai nos guiar? Quem é que vai dizer a forma que nós vamos viver? Ele diz, Deus ele colocou líderes na igreja, mas simplesmente para que a palavra do Senhor ela possa ser exposta, ensinada e aplicada em nossas vidas. Então veja a palavra de Deus, irmãos, que causa unidade no povo de Deus. A palavra de Deus ela é central em todas as coisas. Ele vai nos dar mandamentos de que nós devemos mudar de postura completamente. Mas é interessante porque ele é específico em dizer que isso deve transformar principalmente as nossas relações com nossos irmãos na igreja. Veja, ele diz que até mesmo antes de falar sobre o relacionamento entre os maridos, as esposas, os pais, os filhos, os servos e os senhores, ele diz que isso deve transformar a nossa vida, o nosso convívio na igreja. Ele fala que a gente deve abandonar a mentira porque somos irmãos uns dos outros. O que é que ele está fazendo, irmãos? Ele está dizendo que o relacionamento com os irmãos da igreja é mais importante do que com a família. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que a gente tem motivos naturais já para ter relacionamento com nossos familiares, com os pais, com os filhos, o marido com as esposas, os servos e os senhores. No entanto, o motivo que a gente tem para estarmos unidos aos irmãos da igreja é única e exclusivamente espiritual. Então, se a mudança for completa que vai acontecer em nós do Espírito Santo, isso vai nos unir como um só corpo para que a gente possa crescer junto. Ele diz, para que nós possamos ser aperfeiçoados e uns aos outros nós possamos nos edificar para que a gente possa chegar à perfeita varonilidade. Então ele vem dizer que nós precisamos mudar nossa concepção, a gente precisa nos despir, nos despojarmos do velho homem que se corrompe, seja a nossa forma antiga de pensar. Agora tudo deve ser levado cativo à obediência de Cristo, tudo deve ser levado aos pés da cruz e tudo deve ser transformado pela cruz. Ele diz, a gente vai abandonar a forma antiga de pensar, a gente vai ser renovado pelo Espírito Santo e a gente vai se revestir do novo homem, segundo a justiça e retidão procedente da verdade. Então ele fala que nós devemos abandonar a imoralidade sexual,
nossa vida vai ser completamente transformada. A gente vai abandonar antigas práticas e vamos ocupar a nossa mente, o nosso coração e nossas mãos como instrumentos de Deus, glorificando ao Senhor, fazendo o oposto daquilo que a gente fazia. A gente agora vai buscar servir em todas as coisas nossos irmãos. A gente vai abandonar a amargura, a gente vai abandonar a cólera, a ira, e nós vamos simplesmente ser imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele fala que nós devemos buscar sermos sábios e não vivermos de modo ímpio, não de um modo insensato. E a gente deve então buscar ser cheio com o Espírito Santo. E nós estamos nessa parte da carta onde o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando como nós vamos nos encher do Espírito Santo. Que é a mesma coisa que Colossenses vai dizer, que ter a palavra de Deus abundantemente em nós, habitando ricamente em nós. Então a gente aprendeu que a gente vai falar entre nós com salmos, cantando, entoando a Deus a sua palavra, e a gente vai ter ações de graças em nossos corações e nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. E ele fala das mulheres aos maridos, os maridos às esposas, ele vai ensinar como nós devemos nos sujeitar em todas as nossas relações, os pais e os filhos. E agora a gente vai para a última parte dessa sessão, onde nós estamos sendo ensinados a nos submeter uns aos outros no temor do Senhor. Ele então vai falar no versículo 5 do capítulo 6. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Irmãos, tudo que o apóstolo Paulo fala aqui é impressionante, nessa parte de como nós devemos nos submeter a Deus, como nós devemos nos submeter uns aos outros, para nos submetermos a Cristo. Veja que ele falou que as esposas, elas devem ser submissas aos seus maridos. Isso causa muito escândalo na nossa sociedade hoje. Mas com certeza para os ouvintes do apóstolo Paulo, o que causou muito mais escândalos foi ele dizer que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque o marido tinha direito sobre sua família e podia fazer o que quisesse. Mas hoje ele ensina aos maridos, aos homens, a se submeterem amando um amor sacrificial. Ele depois vai ensinar os pais também a dedicarem suas vidas à educação dos seus filhos. Isso também seria muito escandaloso na época. Os pais tinham uma preocupação, mas não tão profunda quanto a palavra de Deus nos ordena. Mas veja, sem sombra de dúvidas, isso aqui ia causar um escândalo também. O que ele diz no versículo 5, quando ele fala que os servos devem obedecer ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Se a gente for parar para analisar, irmãos, quem são esses servos que o apóstolo Paulo está se dirigindo? A palavra, mais especificamente, que o apóstolo Paulo usa, é a palavra escravos. Eram escravos do Império Romano. As pessoas não tinham relações de trabalho, vínculo empregatício, carteira de trabalho como nós temos hoje. A maioria das pessoas, elas eram escravizadas, seja por guerra, seja porque eles nasceram já nessa condição de escravo, seja para pagar uma dívida. Você se endividava e você não ia ficar com o seu nome 5 anos negativado e depois estava tudo bem. Você ia ser vendido como escravo e você ia pagar aquela dívida ali que você contraiu. E veja, muitos desses senhores, a maioria deles, eles tratavam os seus servos de um modo desumano. A cultura romana herdou isso da cultura grega, que dizia que os escravos, na verdade, eles são nada além do que instrumentos animados, eram ferramentas vivas. Era assim que Aristóteles falava nos seus livros a respeito dos escravos. E veja, ou seja, o escravo aqui, o servo, ele foi completamente desumanizado, ao ponto de que, você tem uma ideia, os imperadores romanos, eles começaram a fazer leis para que o seu senhor, os senhores que tinham poder total sobre os escravos, eles maneirassem, eles pegassem mais leve. E veja, a preocupação do imperador não era que pegasse mais leve porque era um ser humano ali e eles tinham que tratar bem porque são imagem e semelhança de Deus. De forma nenhuma. Pelo contrário, eles faziam leis, pegue mais leve porque senão vai acabar os escravos. Se vocês saírem matando os escravos tudinho assim, daqui a pouco a gente fica sem escravo.
por questões socioeconômicas. Era como se dissesse assim, é melhor você vender o escravo, que você vai ganhar dinheiro, você vai estar dando outra pessoa aquele escravo para que ele continue prestando serviço. Você está insatisfeito com o seu escravo, venda para quem não tem, mas não fique querendo matar os seus escravos ou mutilar o corpo dele o tempo todo, porque daqui a pouco ele não serve mais para nada. Era essa a preocupação dos imperadores da sociedade. E veja, nesse contexto, o que é que se esperava do apóstolo Paulo, irmãos? A visão que as pessoas têm hoje, revolucionária do evangelho, é que ele dissesse, olha, nós somos maioria na sociedade, vamos nos revoltar agora, e a gente vai virar esse mundo de cabeça para baixo. A gente vai fazer uma greve aqui, a gente vai pegar em armas, nós quando nossos senhores estiverem dormindo, a gente vai se libertar, a gente vai fazer uma revolta armada, e a gente vai acabar com eles. Pelo contrário, irmãos, ele diz, vocês vão servir melhor do que vocês estão servindo. Veja, eles têm domínio do seu corpo. O Senhor de vocês, aqui na terra, eles têm domínio do corpo de vocês. Mas vocês vão servir a eles, até mesmo com o coração de vocês, com a alma de vocês, vocês vão servir os senhores na carne. Veja porque ele diz, vocês vão obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Veja, irmãos, que essa expressão aqui, o apóstolo Paulo só usa no restante da Bíblia. Todas as outras vezes que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo, vai usar essa expressão, ele está falando a respeito do nosso relacionamento com Deus. Ele está falando que nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. É assim também que essa expressão é usada no Antigo Testamento. Pela maioria dos autores bíblicos, quase que sempre é se referindo a Deus. Vamos servir ao Senhor com temor e com tremor. Mas ele diz, você vai servir ao seu chefe no trabalho, o seu Senhor, com temor e tremor. Ou seja, veja, já é algo espiritual. Já é um temor que só é usado na Bíblia para falar em relação a Deus. E ele ainda diz mais, na sinceridade do vosso coração. Ou seja, não é ele tem domínio sobre o seu corpo, você vai servi-lo com a sua alma e você vai servir com o seu coração. Ele diz, você vai servir com a sua alma e com o seu coração. Mas você não vai servir porque ele é Deus, porque ele é o dono da sua alma e do seu coração. Ele diz, você vai servir na sinceridade do vosso coração, com temor e tremor, como a Cristo. Porque você vai estar servindo a Cristo quando você serve o seu Senhor. Irmãos, pensa na profundidade disso que está sendo dito. Como eu disse, as palavras que ele usa é escandaloso até para nós, mas para alguém que já estava sofrendo. Imagina um escravo que já teve o seu olho perfurado, ou uma mão mutilada, ou que já viu um parente seu tendo sido morto por aquele senhor. E ele ouvia essas palavras do apóstolo Paulo aqui. Com certeza, não foi fácil. A gente pode olhar aqui e ler, se a gente for refletir com mais profundidade, a gente vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não tem empatia, que ele não está se colocando no lugar daquelas pessoas que foram escravizadas. Mas a questão é muito mais profunda do que essa. Irmãos, a primeira coisa que eu e vocês, a gente precisa entender a respeito disso, é que eu e vocês, a gente não tem motivo para estarmos murmurando da nossa condição social. Porque se ele fala isso para os escravos, que não eram considerados nem como pessoas, como eu e vocês, nós devemos nos sentir, irmãos, envergonhados, porque por muito menos, sem sofrer nada disso aqui que esses servos sofriam ou poderiam sofrer, nós estamos reclamando, nós estamos murmurando. A gente reclama dos altos impostos, que de fato são altos. A gente reclama dos chefes no trabalho, a gente reclama dos funcionários, a gente reclama das pessoas à nossa volta, por qualquer coisa. Mas veja o que o apóstolo Paulo está ensinando, o que ele está dizendo para esses escravos. Vocês vão servir mais, vocês vão servir de um modo muito mais profundo. Eu não quero que vocês sirvam de má vontade, eu não quero que vocês sirvam para não morrer com medo da pena. Vocês vão ter temor e tremor. Mas não é por causa do que o seu Senhor pode fazer com vocês, o seu Senhor aqui da terra. Mas é porque você está servindo ao seu Senhor do céu. Você vai colocar o seu coração no seu serviço, para que o seu Senhor seja glorificado. Se a gente parar só para pensar na vida que essas pessoas viviam, é algo que traz revolta para nós. Mas o apóstolo Paulo diz para eles servirem dessa forma, como se eles estivessem servindo a Cristo. E perceba que ele não alivia, pelo contrário, a gente vai lendo a sequência dos versículos e cada vez mais ele vai nos mostrando que o serviço deve ser maior. Você pensa que ele já está mandando você servir demais, ele diz, sirva mais ainda. Porque ele diz, não servindo à vista, como que para agradar a homens, mas como servos de Cristo.
Veja, é como se o apóstolo Paulo, ele tivesse sentindo ali, né, por mais que as pessoas possam achar que ele não está sendo empático aqui, mas pelo contrário, ele está sentindo ali o que é que os escravos, os servos poderiam estar pensando ao ler essa mensagem. Ele falou um versículo que já está muito claro a forma que nós devemos servir. Mas ele diz, eu sei como é o coração do ser humano pecador, então sei que as pessoas vão querer oferecer resistência a esse ensino, eu vou aprofundar mais. Eu vou dizer, olha, vocês não vão fazer isso, não é só quando eles estiverem vendo, não. Não é só quando as pessoas estiverem vendo, não. Porque você pode dizer, não, então se é para glorificar Cristo, então é na frente dos outros, né? Porque eu quero que Cristo seja glorificado, então na frente do meu Senhor, eu vou servir Ele da melhor forma do mundo. Porque aí Ele vai ver, né? Olha, aquele ali é crente e olha como ele serve. Não, Ele diz, não somente à vista, não servindo à vista, como que para agradar homens. Você não está preocupado em agradar homens. Você está prestando o seu serviço àquela pessoa, mas você está fazendo isso para agradar a Deus. Você está servindo, na verdade, a Deus. Ele diz, como servos de Cristo. Vejam que esse trecho, irmãos, da carta do apóstolo Paulo, é onde ele mais vai falar, vai ficar repetindo com mais ênfase sobre Cristo e sobre Senhor. Veja, as palavras que mais aparecem nesse texto aqui é Senhor e Cristo, Senhor e Cristo. Ele está querendo deixar claro para a gente, irmãos, que o serviço ao nosso Deus abrange todas as áreas da nossa vida, muito além daquilo que a gente geralmente está disposto a servir ao Senhor. Pelo contrário, irmãos, hoje em dia muitas pessoas, elas servem na igreja, e muitas das pessoas, infelizmente, que mais servem na igreja, é porque se você for olhar para qualquer outra área da vida dela, se você for olhar para a família dela, se você for olhar para o trabalho dela, ela é uma pessoa que ela não está glorificando a Deus em nada, e é como se ela estivesse querendo compensar com o serviço na igreja. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que em todas as coisas nós devemos honrar o nosso Senhor. Que a nossa fé, ela vai ser vista pelos homens como algo atraente, como algo poderoso. Sabe quando? Quando eles olharem para nós e eles verem que a nossa fé governa a nossa vida e é mais importante do que tudo para nós. Veja, como é que alguém vai estar disposto a servir dessa forma a um Senhor? Ninguém vai estar disposto a servir dessa forma a um Senhor. De fato, alguns senhores eram bons, nem todo senhor ele necessariamente maltratava. Porque quando a gente pensa nos escravos e nos servos, a gente pensa naquelas pessoas que fazem as atividades mais básicas da sociedade. Como a gente se recorda da escravidão mais próxima nossa aqui, né, do Brasil, da América, essa escravidão moderna dos negros. Mas a questão aqui era muito mais profunda. Como eu disse, quando eles ganhavam uma guerra, os romanos, aquele povo que não se rendia a eles, todos eles seriam escravizados. Então, você ia ter médicos que eram escravos e todo tipo de profissão, gente que foi escravizada e agora ia servir como servo. E todas essas pessoas, algumas podiam ter um privilégio maior do que outras na casa do seu senhor, dependendo do serviço que ela prestava, dependendo da benevolência do seu senhor, ele poderia tratar com mais humanidade aquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo, ele está exigindo algo de nós que mesmo se ele fosse o melhor mestre, mesmo se esse homem, ele fosse o melhor senhor, o nosso chefe, isso não poderia ser exigido de nós por nenhum ser humano. Olha, me sirva com tudo que você tem e me sirva como se você estivesse servindo a Deus. Quem é que poderia dizer isso? Qual o homem que poderia dizer isso? Mas é o próprio Deus quem ordena que eu e você a gente viva servindo dessa forma. Ele diz, servindo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Perceba o quanto que ele está enfatizando, porque ele já tinha falado na sinceridade do vosso coração, agora ele fala de coração. Ele já tinha falado como a Cristo, e agora ele diz de novo, como servos de Cristo. E então, ele fala mais uma vez, enfatizando no versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Perceba que ele quer vencer, irmãos, qualquer resistência que eu e você a gente possa ter a prestar um serviço de quando nos é requerido. Veja, se ele está falando isso dos servos, dos escravos, isso serve para mim e para você também, que temos uma relação muito mais tranquila com os clientes, com os chefes, com os funcionários. Porque ele diz que nós devemos servir ao Senhor, que tudo isso aqui serve como uma forma de nós mostrarmos que Deus é mais importante do que nós. A escravidão é algo que, principalmente se ela for tratada dessa forma que era tratada no Império Romano,
como algo deplorável, irmãos, como algo terrível de você presenciar. Mas veja que o apóstolo Paulo, para ele, não é tão importante assim, se você é escravo ou não. Veja, ele diz isso claramente aqui no próximo versículo, no versículo 8. Ele diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ele diz, você vai prestar o seu serviço do modo mais profundo possível. Ele diz, quer você seja escravo ou quer você seja livre, porque você está esperando a sua recompensa do Senhor. Ou seja, o serviço que a gente presta aqui aos homens, irmãos, não é esperando simplesmente o nosso salário no final do mês. Não é esperando simplesmente reconhecimento. Veja se não é isso uma das coisas que é mais falada hoje no mercado de trabalho, que às vezes a pessoa ela não quer nem um salário maior, mas ela quer um reconhecimento maior do seu trabalho. E as pessoas ficam insatisfeitas por conta disso e mudam de emprego por conta disso. Mas o apóstolo Paulo diz que o cristão ele não deve estar preocupado com o reconhecimento que os homens vão dar para o seu trabalho. Não está preocupado se as pessoas vão dar o verdadeiro valor ao seu trabalho. Ele não vai viver frustrado. Isso é uma das coisas que mais frustram as pessoas hoje, irmãos. Elas acharem que prestam um serviço excelente e receberem um reconhecimento como se prestassem um serviço mediano ou como se prestassem um serviço ruim. É obviamente que a gente deve dar às pessoas aquilo que elas merecem. A Bíblia fala quem honra, honra. Se a pessoa tem prestado um serviço bom a nós devemos reconhecer isso. Mas a Bíblia diz que nós não devemos esperar isso. Ela diz, quer você seja livre ou você seja escravo, sua preocupação tem que ser com a recompensa que o Senhor vai lhe dar e não com a recompensa que os homens podem lhe dar. E perceba que ele termina justamente falando isso. Quer seja servo, seja escravo, quer livre. Ele termina esse versículo 8 falando sobre os servos dessa forma. Imagina, irmãos, que isso faz toda a diferença humanamente falando. Se você é um escravo, ou se você é uma pessoa livre, isso muda muita coisa na sua vida. Isso muda a forma que você vai trabalhar, isso deveria mudar tudo humanamente falando, se a gente for parar para pensar. Um escravo, ele vai viver de um jeito. Um homem livre, ele vai viver de outro jeito. Mas o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele não trata a escravidão com a tristeza, com essa rispidez, com essa ojeriza, como nós pensamos a respeito do assunto hoje. Sabe por quê? Não é porque ele é insensível àquilo que as pessoas estão passando, mas é porque para ele existia uma liberdade muito maior do que você não estar submetido a um homem aqui na terra. E existe uma escravidão muito maior do que se você é escravo de um homem aqui na terra. Ele vai falar isso em suas outras cartas, irmãos. Ele vai falar isso tanto em Corinto, como também em Gálatas. Ele vai nos dizer que em Cristo, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é bárbaro, se é romano, se é grego, não importa nada. Ele diz, porque Cristo é tudo em todos. Em Corinto eles dizem assim, olha, se você puder buscar a sua liberdade, busque. Se você pode buscar, busque. Mas essa não é uma coisa, o apóstolo Paulo diz, olha, dedica a tua vida a isso, essa tem que ser a sua preocupação. Você está livre das amarras dos homens, você não está debaixo do servo, de senhor nenhum. Hoje em dia é isso que as pessoas falam, né? Olha, a pior coisa que tem é você trabalhar para os outros. Você tem que abrir o seu próprio negócio. E não há problema em abrir o seu próprio negócio, irmãos, mas eu abri o meu próprio negócio porque eu não quero trabalhar para ninguém. É um motivo completamente pecaminoso para eu querer abrir o meu próprio negócio. O motivo de eu querer abrir meu próprio negócio é porque eu fui vocacionado por Deus para servir as pessoas dessa outra forma. Não porque eu não quero estar debaixo de servidão a pessoa nenhuma. A gente deve estar disposto a servir. A liberdade que nós temos, irmãos, em Cristo, é para que nós possamos servir. Então, se eu quero ser livre para poder viver a minha vida de um modo egoísta, e fazer as coisas do jeito que eu achar melhor, sem levar em consideração a palavra de Deus, eu estou vivendo uma vida de escravidão ao pecado e ao meu próprio eu. Mas se você é escravo, se você é servo, se você trabalha para alguém, mas você consegue ver a beleza disso, você consegue dizer, Senhor, olha, talvez se eu tivesse mais tempo, talvez se eu decidisse como é que eu vou administrar minhas 24 horas do dia,
Se eu não tivesse que estar submetido a um trabalho, a uma função, a isso ou aquilo outro, talvez eu fosse administrar o meu tempo da pior forma possível. Talvez eu fosse usar minha liberdade para pecar. Então louvado seja o Senhor, porque eu tenho esse trabalho, eu tenho esse serviço, eu sou escravo e eu vou poder, não preciso pensar tanto assim. O que é que Deus quer que eu faça agora? É só eu saber o que é que o meu Senhor quer. O que é que o meu chefe no trabalho quer? Eu não preciso ficar, não preciso tanta preocupação assim. Minha preocupação é simplesmente fazer aquilo que é a vontade do meu chefe, do meu Senhor. Então veja, irmãos, sempre, independente da situação que nós vivemos, o objetivo é glorificar a Deus. Como é que o apóstolo Paulo consegue chegar para os escravos e falar algo tão profundo assim? Algo que exige tanto deles. Parece que o apóstolo Paulo está escravizando aquelas pessoas mais do que elas já eram escravas. É exatamente isso que ele está fazendo, irmãos. É exatamente isso que ele está fazendo. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está escravizando essas pessoas com o evangelho. E essa escravidão é a única escravidão que vai nos libertar. Você é ao mesmo tempo escravo e ao mesmo tempo livre quando você é servo do Senhor Jesus Cristo. Veja de novo, o fundamento para tudo isso que ele está falando aqui é o Evangelho. É o Evangelho. Quando você olha para a sua vida, para o seu coração, para o seu passado, para o seu pecado, e você vê que você era escravo do pecado e que Cristo libertou você disso, você agora vai estar disposto a servir a Cristo, inclusive servindo aos seus senhores aqui na terra, inclusive servindo as pessoas aqui na terra, para que Cristo seja glorificado nisso. E ele termina então, falando ainda dessa relação de servos e senhores, agora falando para os senhores, ou seja, para os patrões. Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Veja, a gente esperava aqui, né? Foi surpreendente o que o apóstolo Paulo falou a respeito dos escravos. Vocês têm que servir ainda mais. Decepcionante isso. O que é que a gente esperava agora? Esse é um daqueles homens aí, opressores, esse apóstolo Paulo, que não se importa com o proletariado, que não se importa com os empregados, que não se importa com os escravos. Ele quer oprimir o povo, ele quer oprimir a massa. Ele vai chegar para os senhores agora e dizer, bote para quebrar, vocês têm toda a liberdade, vocês têm todo o direito, façam o que vocês quiserem com os seus servos. Ele diz justamente o contrário. Ele diz, vós senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com os seus servos. Vocês não são senhores de nada. Vocês são senhores, sabe do quê? Vocês foram colocados na vida desses homens, dessas pessoas. Vocês têm a responsabilidade de refletir a glória de Cristo na vida delas. Você vai querer servir a elas olhando para como Cristo serviu você. Imagina, irmãos, um senhor, se ele fosse, Deus fosse se relacionar com um patrão, da mesma forma que o patrão ele se relaciona com seus empregados. Será que esse patrão ele ia gostar disso? Será que esse chefe ia ficar satisfeito? Ele pode fazer exatamente como Jesus manda a gente fazer na oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A gente pode aplicar essas mesmas palavras de Cristo à relação de patrão e empregado. Se o patrão ele pudesse chegar para Deus e dizer assim, Senhor, me trata do mesmo jeito que eu tenho tratado os meus funcionários. Será que isso ia ser um tratamento que o patrão ia gostar de receber? Veja, ele diz, vocês, senhores, igual modo, vocês vão proceder para com eles. Vocês também têm Senhor. Vocês também estão submetidos a Cristo. Vocês também, do mesmo jeito, ou seja, com temor e tremor, na sinceridade do coração de vocês, não preocupado com os homens, vocês vão servir. Vocês vão servir. Ele diz, e vós, senhores, de igual modo, proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, vocês não são senhores de nada. Vocês olham para vocês e vocês pensam, eu sou Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente, quando vai se apresentar para as pessoas, a gente fala aquilo que a gente faz, a nossa função, o nosso trabalho. Ele diz, Deus não está muito preocupado com isso, não. Deus não está preocupado com o que você faz nesse mundo, mais do que com como você faz aqui nesse mundo. Deus está muito mais preocupado se você serve com o seu coração, na integridade do seu coração, como se você estivesse servindo a Deus, do que se você é o Elon Musk, ou se você é um faxineiro. Ele diz, Deus não está preocupado se você é o homem mais rico do mundo, se você é o homem mais pobre do mundo, qual a sua status social. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado como você tem servido a Ele nessa sua função.
Você tem pegado todos os seus esforços e você tem empreendido para a glória de Cristo? Ou você está simplesmente preocupado com o lucro? Você está simplesmente preocupado em, eu vou mudar de emprego e vou trabalhar no emprego que vai me dar o maior dinheiro possível. Vejam, irmãos, parem para pensar. Vou usar um exemplo aqui de um pastor. Se um pastor, ele sair de uma igreja e ele for para outra igreja, porque ele vai ganhar mais. Simplesmente por isso, porque ele vai ganhar um salário maior. Como é que a gente vai olhar para esse pastor? Do que a gente vai chamar esse pastor? A gente vai dizer que ele é um mercenário. A gente vai dizer que ele não se importa com as pessoas, que ele não se importa com o Cristo, que ele simplesmente está visando o próprio lucro dele. É a única coisa que ele se preocupa. Isso é um mercenário. Mas eu pergunto para vocês, diante desse texto que nós lemos, é só o pastor que está aqui nessa terra para servir a Cristo? Se você tem qualquer outra função, mas você simplesmente muda de emprego simplesmente por conta do dinheiro que você vai ganhar, e você não está preocupado qual é o ambiente que eu vou poder servir mais a Cristo. Será que eu vou ter mais liberdade para servir ao Senhor? Será que as minhas condições de trabalho eu vou poder glorificar mais a Deus naquele trabalho? O dinheiro ele pode contar, irmãos. É uma das questões. Mas se ele é o fator determinante para as mudanças que eu faço, de estado, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, eu mudo de tudo por conta do dinheiro. Se é esse é o fator decisivo para a tomada de decisões minha, do que é que eu sou diferente, irmãos? De uma prostituta. Do que eu sou diferente de uma pessoa que ela simplesmente faz o que for necessário, se for para ganhar mais dinheiro. Do que é que eu sou diferente, irmãos, das pessoas que usam meios ilícitos para viver. Elas estão fazendo isso simplesmente por conta do lucro delas. O traficante de drogas e todas essas profissões, irmãos, que são contrárias à palavra de Deus. Eles fazem isso simplesmente porque eles estão obtendo lucro. E eles têm tanto lucro que eles nem se importam com o fato de serem criminosos. E o Deus deles é o dinheiro. Mas se o meu Deus, se o seu Deus é o Senhor Jesus Cristo, que se fez servo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, a nossa perspectiva a respeito de trabalho vai ser completamente diferente. A gente vai ter muito mais a preocupação de servir para que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos, do que em servir para poder agradar os homens ou para eu ter um lucro maior. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém?